A primeira maneira de reconhecer a diferença entre o Cristo verdadeiro e os falsos cristos, reconhecendo Cristo como a verdade, o caminho e a vida. A segunda maneira de reconhecer a diferença entre o Cristo verdadeiro e os falsos cristos, a obra de Deus é sempre nova e nunca velha, e Ele não repete sua obra. Todos os tipos de desastres estão ocorrendo agora, e as profecias na Bíblia referentes à vinda do Senhor se cumpriram em grande parte. Muitos irmãos e irmãs sentem em seu coração que o Senhor já pode ter retornado, e todos eles estão procurando o Senhor. No entanto, há muitos que pensam nestes versículos da Bíblia: se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24 e 23 a 24. Mesmo que ouçam alguém testificando que o Senhor retornou, eles não buscam nem investigam essa alegação. Em vez disso, seguem o mundo religioso e se agarram à noção de que qualquer mensagem que pregue que o Senhor retornou na carne é falsa. Se fizermos isso, seremos capazes de acolher o retorno do Senhor. O Senhor profetizou muitas vezes que ele retornaria, portanto, se compreendêssemos suas palavras como dizendo que qualquer mensagem que prega que o Senhor retornou na carne é falsa, não estaríamos então negando o retorno do Senhor? Estaríamos então resistindo a Deus e, de fato, cometendo um erro terrível. Quando se trata de aguardar o retorno do Senhor, não podemos permanecer passivamente acautelados, pois, se fizermos isso, perderemos o retorno do Senhor. A fim de acolhermos o Senhor, devemos ativamente buscar ouvir a voz de Deus, exatamente como diz a Bíblia. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Saí-lhe ao encontro. Mateus 25:6. O livro de Apocalipse também profetizou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 13:20. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. É a vontade do Senhor que permaneçamos vigilantes e nos concentremos em ouvir a voz de Deus. No momento em que alguém testifica que o Senhor retornou, devemos ser as virgens sábias que ativamente buscam a voz do Senhor, pois apenas assim seremos capazes de acolher o Senhor. Se tudo que fizermos for acautelar-nos contra falsos cristos e também acabarmos fechando a nossa porta para o Senhor quando Ele retornar, isso não seria igual a deixarmos de comer por medo de engasgar? E não seríamos então iguais às virgens tolas, incapazes de acolher o Senhor, abandonados e eliminados? As ovelhas de Deus ouvem sua voz. Aqueles que realmente têm calibre e discernimento ouvirão a voz de Deus, e eles podem buscar a verdade e reconhecer a diferença entre o Cristo verdadeiro e os falsos cristos. Eles não serão enganados por falsos cristos. O que devemos entender agora mais do que qualquer outra coisa é, portanto, como reconhecer a diferença entre o Cristo verdadeiro e os falsos cristos. Apenas se fizermos isso seremos protegidos das enganações dos falsos cristos e seremos capazes de acolher o retorno do Senhor. Nossa comunicação abaixo diz respeito a esse aspecto da verdade. A primeira maneira de reconhecer a diferença entre o Cristo verdadeiro e os falsos cristos, reconhecendo Cristo como a verdade, o caminho e a vida. Para discernirmos se alguém é o Cristo verdadeiro ou um falso Cristo, devemos observar para ver se ele consegue expressar a verdade e se ele consegue realizar a obra da salvação do homem. Deus diz: aquele que é Deus encarnado há de possuir a essência de Deus, e aquele que é Deus encarnado há de possuir a expressão de Deus. Uma vez que se torna carne, Deus há de levar adiante a obra que intenciona fazer, e, já que Deus se torna carne, Ele há de expressar o que Ele é e de ser capaz de trazer a verdade ao homem, de conceder-lhe vida e de lhe indicar o caminho. A carne que não contém a essência de Deus decididamente não é o Deus encarnado, disso não há dúvida. Se o homem pretende inquirir se é a carne de Deus em pessoa, então deve corroborar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele profere. O que quer dizer que, para corroborar se é ou não a carne de Deus em pessoa e se é ou não o verdadeiro caminho, é preciso discriminar com base em sua essência. E assim, ao determinar se é a carne do Deus em pessoa, a chave está em sua essência, sua obra, suas declarações, seu caráter e muitos outros aspectos, em vez de na aparência exterior. Se o homem examina apenas a sua aparência exterior e, como resultado, ignora a sua essência, isso demonstra que o homem é inculto e ignorante. A palavra, Vol. 1, a aparição e a obra de Deus. Prefácio. Deus tornado carne é chamado de Cristo, e assim o Cristo que pode dar a verdade às pessoas é chamado de Deus.
Não há nada de excessivo nisso, pois ele possui a substância de Deus e possui o caráter de Deus e sabedoria em sua obra, que não podem ser alcançadas pelo homem. Aqueles que chamam a si mesmos de Cristo, mas não podem fazer a obra de Deus são fraudes. Cristo não é meramente a manifestação de Deus na terra, mas também a carne específica assumida por Deus enquanto ele realiza e conclui sua obra entre os homens. Essa carne não pode ser suplantada por qualquer homem, mas é uma carne capaz de suportar adequadamente a obra de Deus na terra, de expressar o caráter de Deus, de representar bem a Deus e de fornecer vida ao homem. Cedo ou tarde, todos aqueles que personificam Cristo cairão porque, embora aleguem ser Cristo, nada possuem da substância de Cristo. E assim eu digo que a autenticidade de Cristo não pode ser definida pelo homem, mas é respondida e decidida pelo próprio Deus. A palavra, Vol. 1. A aparição e a obra de Deus. Só Cristo dos últimos dias pode dar ao homem o caminho de vida eterna. As palavras de Deus dizem de forma muito clara que somente Deus encarnado pode ser chamado Cristo. Cristo é o Espírito de Deus realizado na carne, isto é, o que Deus tem e é, o caráter e a sabedoria de Deus, tudo realizado na carne. Cristo possui essência divina, ele é a verdade encarnada, ele pode expressar a verdade para pastorear e prover para o homem a qualquer hora e em qualquer lugar, e somente Cristo pode realizar a obra da redenção e salvação da humanidade. Isso é um fato inegável. Por exemplo, o Senhor Jesus era Cristo encarnado, ele era capaz de expressar a verdade a qualquer hora e em qualquer lugar, ele trouxe o caminho do arrependimento para o homem e livrou o homem das restrições das leis. O Senhor também fez algumas exigências a nós para que entendêssemos como amar e perdoar os outros, e, a fim de tomar os nossos pecados sobre si mesmo, ele foi crucificado pessoalmente. Toda a obra que o Senhor Jesus fez e todas as palavras que ele falou, como também o seu amor e misericórdia para com a humanidade, foram coisas que nenhum homem jamais poderia ter alcançado, e elas representam inteiramente a identidade de Deus. Falsos cristos, por outro lado, são, em essência, espíritos malignos e demônios. Falsos cristos são totalmente desprovidos de verdade, muito menos são capazes de expressar a verdade. A maioria deles é extremamente arrogante e absurda. Eles sabem que as pessoas idolatram conhecimento bíblico, e assim eles usam essa mentalidade para interpretar a Bíblia de forma errada, tiram versículos do contexto e produzem todos os tipos de teorias absurdas para enganar as pessoas. Suas palavras não só são incapazes de provocar qualquer mudança no caráter das pessoas ou de permitir que as pessoas conheçam Deus, mas também fazem com que o espírito das pessoas fique escuro e deprimido. Eles não ousam tornar públicas as suas palavras para que toda a humanidade busque e investigue, mas só conseguem enganar em segredo um punhado de pessoas sem discernimento. Portanto, a fim de reconhecermos a diferença entre o Cristo verdadeiro e falsos cristos, devemos primeiro discernir a sua essência. Apenas o Cristo que possui a essência divina é capaz de expressar a verdade para salvar e prover para a humanidade, enquanto aqueles que não têm essência divina não conseguem fazer isso, não importa quanto conhecimento tenham ou quão capacitados sejam. Espíritos malignos e demônios são ainda menos capazes de expressar a verdade ou de realizar a obra da salvação do homem, tudo o que conseguem fazer é enganar e corromper as pessoas. Portanto, está claro que, a fim de reconhecer a diferença entre o Cristo verdadeiro e os falsos cristos, devemos reconhecer que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. É exatamente como disse o Senhor Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. João 14:6. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Apocalipse 14:4. A segunda maneira de reconhecer a diferença entre o Cristo verdadeiro e os falsos cristos: a obra de Deus é sempre nova e nunca velha, e ele não repete sua obra. Como todos sabemos, Deus é sempre novo e nunca velho, e ele não repete sua obra. Portanto, podemos usar esse ponto para distinguir entre o Cristo verdadeiro e os falsos cristos. Primeiro, leamos uma passagem das palavras de Deus. Se, durante o dia de hoje, surgir uma pessoa que seja capaz de mostrar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os doentes e realizar muitos milagres e, se essa pessoa afirmar que ela é Jesus que veio, então isso seria uma fraude produzida pelos espíritos malignos que imita Jesus. Lembre-se disso. Deus não repete a mesma obra. O estágio da obra de Jesus já foi concluída, e Deus nunca mais realizará aquele estágio da obra. Se, durante os últimos dias, Deus ainda mostrasse sinais e maravilhas e ainda expulsasse demônios e curasse os doentes,
Se ele fizesse exatamente o mesmo que Jesus, então Deus estaria repetindo a mesma obra, e a obra de Jesus não teria significado nem valor. Assim, Deus realiza um estágio de obra em cada era. Uma vez que cada estágio de sua obra foi concluída, logo ele é imitado por espíritos malignos e, depois que Satanás começa a seguir os passos de Deus, Deus adota um método diferente. Uma vez que Deus completou um estágio de sua obra, ele é imitado por espíritos malignos. Isso deve estar claro para vocês. A palavra Vol. 1. Aparição e a obra de Deus. Conhecer a obra de Deus hoje.